Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos trabalhando a seguinte questão. A existência de várias traduções da Bíblia, como nós temos aqui no Brasil, isso compromete ou dificulta a ideia de que a Bíblia, o texto bíblico é inerrante, infalível, uma vez que essas traduções elas divergem entre si em algum ponto, né? Se existem várias traduções da Bíblia, né? Refazendo a pergunta aqui de outra forma, se existem várias traduções da Bíblia e essas traduções ou versões, como você querer chamar, elas estão divergindo em um ponto ou outro, né, um ponto ou outro, como que a gente pode afirmar que o texto bíblico é inerrante? Que texto bíblico você vai afirmar que seria inerrante? E é sobre essa questão que eu vou estar trabalhando aqui hoje. Que as nossas traduções da Bíblia elas são divergentes entre si, somente duas pessoas vão afirmar que elas não são divergentes entre si em algum ponto, né, específico. Somente as pessoas que são inocentes ou as pessoas que são mal intencionadas. Esses dois tipos de gente, essas duas pessoas aí, elas vão afirmar que o texto bíblico está dizendo exatamente a mesma coisa em todas as versões, em todos os versículos, em todos os lugares. Tá? Então essas pessoas vão falar isso. Por entretanto, na vida real, as traduções elas dizem coisas diferentes concernentes ao texto bíblico, seja em relação a um local específico, uma divergência local, né, em termos de região, né, seja uma divergência em relação a uma divergência numérica, enfim, alguma divergência. Seja uma divergência em termos que umas tem mais palavras, outras tem menos, e não só palavras que podem ser tiradas. São palavras que realmente fazem sentido naquele texto, mas que alguma tradução traz e outra tradução não traz. Então você tem toda essa dificuldade. Então essa pergunta ela é pertinente se fazer. Se essa quantidade de tradução divergente ela compromete a afirmação de que o texto bíblico é inerrante. Bom, a primeira coisa que nós temos, uma vez que nós temos essas traduções e elas podem divergir em algum versículo, em algum texto, a primeira coisa que a gente precisaria para tentar resolver essa questão, mas talvez não resolver, mas pelo menos ter uma noção do que está acontecendo, é você entender que as traduções bíblicas ou as versões bíblicas, elas vêm de um texto bíblico. Então, antes mesmo de você pegar uma versão e sair dizendo essa versão está errada, isso aqui é um erro gravíssimo, isso aqui porque não tem na minha Bíblia que eu estou lendo, essa outra aqui não tem, ou essa tem, a minha não tem. Antes de você sair com esse discurso de erro, de o que é isso e tal, você precisa entender que as traduções bíblicas, elas surgem de um texto bíblico, né? Aliás, de um texto grego. Né? O que seria um texto grego? Por exemplo, eu tenho aqui em mãos dois textos gregos, tá? Nós temos um texto aqui, a quinta edição, né? E nós temos um texto chamado Recepto. Esse é o texto alinhado aí, o NA 28, né? É o texto da academia, ou seja, talvez 95%, 90%, quase 99% das traduções hoje bíblicas derivam desse texto. Então, tudo que tiver nesse texto aqui é natural que apareça numa tradução que siga esse texto. Tudo que tiver nesse texto aqui é natural que apareça na tradução que foi feita a partir desse texto. Quem geralmente segue esse texto aqui? A CF, corrigida, né? Enfim, né? Nós temos ali aquela de 1611, né? King James, muito famosa também. São bíblias que talvez se alinhem um pouco mais com esse texto aqui, né? Se eu for citar algumas aqui. Mas, em linha geral, isso, a CF muito alinhada com o texto chamado Recepto. Em espanhol, você tem aí a Reina Valera, por exemplo. Enfim, você tem essas bíblias. Quais bíblias que seguem textos semelhantes a esse aqui, que é o texto da academia? Né? Por exemplo, as que nós temos aí, nós temos a Almeida corrigida, que ainda se alinha um pouco mais com esse texto, porém nós temos a atualizada, que já se alinha com esse texto aqui. Então, alinhado a esse texto, nós teríamos a NVI, a NVT, nós teríamos aí várias outras versões que nós temos aí em português, que você usa, as NVIs aí que você tem da vida, né? ARA, todos esses textos aí, essas siglas, né? Linguagem de hoje, todas essas bíblias aí recentes, elas vão seguir esse texto aqui. Então, quando você encontra uma divergência numa tradução aqui, você tem que pensar, essa tradução está vindo desse texto recepto ou está vindo desse outro texto aqui, o texto da academia hoje? Então se ela está vindo desse texto, essa tradução está de acordo com esse texto aqui? Está de acordo, então pronto, não existe erro na tradução. O erro ali, se tiver, é no próprio texto grego que foi compilado aqui. O que é um texto grego? É basicamente isso aqui, um caderninho assim, né? Ou seja, você reuniu por alguma teoria, por alguma explicação específica, né, alguma teoria, você reuniu uma quantidade X de manuscritos, né, escrito à mão,
E aí você, a partir daí, você diz, esse aqui é o texto original do Novo Testamento. Pronto. Então, baseado nisso aqui, toda vez que você pensar em criticar uma tradução, essa tradução está errada, você começa a refletir de qual texto grego ela está saindo. Ela está sendo fiel, por exemplo. Aí você vem, pega lá Romanos capítulo 8, né? 8:1. Então, aquela parte de Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nessa aqui você pode não encontrar a expressão que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesse texto aqui você vai encontrar. Então, a tradução, a partir daqui, corrigida, a CF, né, ali no caso, a Bíblia Almeida corrigida, você estiver lendo essa Bíblia, possivelmente você encontre essa expressão ali em Romanos 8. Se você já estiver modernamente lendo essas outras traduções, Almeida mesmo atualizada, você não vai encontrar, é possível que você não encontre ali, seria natural. Então essas divergências, você já mata meio mundo de questões aí. Em vez de ficar olhando tradução, essa tradução não tem essa palavra, cadê na outra tem? Não, você esqueça esse raciocínio primeiro e busque entender que você tem no mínimo 4 textos gregos hoje aqui, né? E esses são os textos principais que aparecem aqui mais nas nossas traduções. E aí você faz aquela velha pergunta, esses textos estão de acordo, a tradução está de acordo com o texto que ela foi traduzida? Está. Então não há erro na tradução. Repito, se tiver um erro, é no texto grego. Aí o que acontece aqui? Esse é o primeiro passo, o passo mais avançado aí que você pode dar nos passos iniciais, é isso. Aí depois você tiver um conhecimento maior, né? Aí você pode realmente... Outra questão que você pode fazer para ver alguma decisão mais coerente é ver quais as traduções realmente. Se você não consegue chegar no texto grego, você pega e analisa ali várias traduções e vê o que cada tradução fala sobre isso aqui. Né? Existe um padrão, várias traduções falam sobre isso e somente uma cita essa palavra aqui, ou um número, um lugar, enfim. Então você deve fazer essa análise aí, que isso é interessante, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui de uma contradição geográfica que não tem como resolver assim na vida real, né? Mas tem como compreender. Lucas capítulo 4, versículo 44 diz que Jesus pregava na sinagoga de onde? Bom, esse texto aqui, quando você abre, ele vai dizer que Jesus pregava no texto da Galiléia, tá? Então, qualquer Bíblia que você tiver em mãos aí, que for, por exemplo, a CF ou a corrigida, o que vai estar escrito lá em Lucas capítulo 4, versículo 44? Jesus estava pregando na Galiléia. Se você pegar qualquer Bíblia recente, nessas Bíblias lançadas agora aqui, ó, qualquer Bíblia que você pegar aí, a NVI, você pegar Ara, né? Talvez a Ara aqui está na minha frente. Ara diz aqui, ó, pregava Jesus na Judéia. Ara é Almeida, Almeida atualizada. Então, por que essas Almeidas divergem nesse texto aqui? Porque a Ara atualizada, ela não segue mais esse texto aqui. Ela está seguindo este texto. E a corrigida está seguindo esse texto, possivelmente aqui, né? Então é isso, a CF está seguindo esse texto aqui. Então você vai encontrar uma divergência aqui nesse texto. Essa divergência você pode entender pelo seguinte: existe um erro na tradução aqui em Lucas 4 e 44? Não existe um erro de tradução. É o erro, se tiver um erro, é no texto grego. Estes textos gregos vão estar brigando para saber onde que Jesus realmente estava, né? Na minha visão, Jesus estaria mesmo na Galiléia. Você tem ali 94% dos manuscritos dizem que Jesus estava na Galiléia e mais ou menos uns 4% dos manuscritos dizem que Jesus estava, de acordo com esse texto aqui, na Judéia, tá? Então, no vídeo que eu gravei, eu já fiz ali uma descrição boa e apresentei alguns argumentos. Então, repetindo, 4% dos manuscritos dizem que Jesus estava na Judéia, enquanto que texto recepto, aqui, juntamente com os outros manuscritos, dizem que Jesus estava exatamente na Galiléia, tá? Então, esse é um exemplo de contradição nas traduções, que você não consegue sair dela nesse sentido aqui do real. Mas você consegue explicar academicamente que não há um erro de tradução ali. Né? Ou seja, você pode argumentar, dizer que não há um erro de tradução, porque cada uma delas está seguindo exatamente, fielmente, o texto grego aqui que ela se propõe. Ela foi traduzida. Nesse sentido, não há um erro aqui. Tá? Você pode argumentar de outra forma também que, em relação à inerrância, a informação ela está em português. Você talvez não saiba exatamente qual que é o real, né? Ou a informação correta, Jesus estava na Galiléia ou na Judéia, mas as duas informações estão em português. Se você acha que, por exemplo, Jesus estava na Galiléia,
corrigida, né, a ACF, por exemplo. Se você acha que Jesus estava na Judéia, você vai usar exatamente a NVI, a ARA, a NVT, todas essas aí, ou então a linguagem de hoje que vai dizer Jesus pregava por toda a região do país, né? É algo bem mais suave. Então é isso, né? As traduções, ela dificultam uma questão da inerrância, mas você pode explicar ali algumas questões. Por exemplo, existe outra alegação, aí você pega uma tradução e você diz assim, essa tradução também está errada porque não está de acordo com outra ali qualquer. Existe a outra questão também da tradução. Se é possível traduzir daquela forma, também não há erro. Aquilo pode não estar totalmente de acordo, tintim por tintim, do texto grego que ela está seguindo, mas se é possível gramaticalmente fazer aquela tradução, também não há erro do ponto de vista acadêmico. Né? É possível traduzir assim? É possível, beleza. Agora a questão é a melhor tradução, essa aqui ou não? Aí são outros 500, como se diz. Então, né, nessas questões você precisa ter algum conhecimento sobre isso. Se você entender um pouco de texto grego, você não vai ficar procurando, será o que diz a Bíblia tal em versículo tal? Você não precisa disso porque você já sabe mais ou menos que as Bíblias, elas têm um padrão, elas foram traduzidas de um determinado texto, aí você sabe qual é o padrão de qual texto grego essas Bíblias foram traduzidas, você já sabe mais ou menos o que elas podem dizer em determinado local, tá? Você pegar ali Romanos 8, é possível, você pode até dar um chute assim, dizer, olha, essas Bíblias aqui não tem a passagem lá que não é da segunda carne. Talvez você erre uma ou outra ali, mas em geral você vai acertar tranquilamente, porque você já sabe o padrão do texto grego que elas estão sendo produzidas. Então, basicamente é isso. Só recapitulando, você tem que, antes mesmo de culpar uma tradução de erro, você tem que compreender que se aquela tradução está vindo diretamente do texto grego, e que tipo de texto grego é aquele. Ela está de acordo com o texto grego, então está sendo fiel, perfeito, não há erro na tradução. Mesmo uma tradução específica do mesmo texto grego aqui, uma tradução ou desse aqui, uma tradução ela pode divergir, duas traduções elas podem divergir entre si. Por que isso acontece? Porque por causa de possibilidade de tradução. Então, se é possível traduzir de uma forma ou de outra, isso pode acontecer ali. Isso não se configura também um erro, tá? Então, basicamente isso, as traduções estão aí realmente, como eu disse, só duas pessoas dizem que as traduções em português ou em qualquer língua, e as traduções da Bíblia, elas não são divergentes, só duas pessoas afirmam isso, né? O mal intencionado e o inocente, tá? Mas tem como você entender esse processo, entender ali os caminhos que o tradutor fez, que ele seguiu, por que ele foi naquela direção e não outra, por que naquele texto, naquela tradução tem palavra tal, que outra não tem. Isso é importante, um estudo mais aprofundado para entender exatamente o que está acontecendo ali, antes de você sair taxando uma tradução. Isso aqui é um erro gravíssimo, isso aqui foi um erro, tal, isso aqui está tudo errado. Não, você tem que compreender o processo, tá? Então, mesmo as traduções existindo aí, você não tem necessariamente que elas dificultam um pouco o entendimento da inerrância, porém, no estudo mais avançado, você consegue compreender como as coisas estão, né? E aí você pode, inclusive, argumentar, talvez não se saiba qual dessas palavras é a melhor do texto, mas as duas palavras estão em nossa língua, estão em português, ou seja, a Bíblia está de forma total aqui na nossa língua. Isso é uma forma também de suavizar a questão. Então, basicamente isso. Comenta aí o que você acha sobre a discussão. Você concorda, não concorda aí? Já conhecia aí essa discussão, esses textos, já sabia como resolver algumas questões. Comenta aí, tá? Então, tem toda essa divergência. As divergências podem ser de cunho em texto grego, pode ser em caminhos que os tradutores escolheram, também pode gerar algum tipo de divergência, né? Também em relação de um evangelho para outro, você pode ter narrativa diferente. São várias questões, mas que você consegue, com um bom estudo, resolver cada uma delas. Basicamente isso, obrigado por ter chegado até aqui. Comenta aí se gostou. Se não gostou, também comenta. Valeu!